Olá a todos, sejam bem-vindos a mais este estudo que hoje tem como título O Espírito Santo não é um mistério. Pode parecer um título um pouco estranho e um pouco até contraditório, mas não. Vamos ver ao longo deste estudo que de facto o Espírito Santo não é um mistério. A Bíblia, o Espírito de Profecia mostram claramente quem é o Espírito Santo, mostram claramente quais são as suas ações, as suas funções, mas a sua natureza, sim, a sua natureza é um mistério. E ao longo deste estudo vamos então ver, resumidamente, quem é o Espírito Santo. E o que é que nós podemos perceber sobre o Espírito Santo e o que é que nós não devemos e não temos a capacidade de perceber. Acompanhem-me então neste estudo e vamos começar precisamente com uma das características do Espírito Santo, a sua divindade. Todos conhecem o texto que vamos analisar, inicialmente, que se encontra em Atos, capítulo 5, e nos diz a partir do versículo 3, que eu vou passar a ler. Disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio no teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Bom, este é um texto clássico, onde podemos ver realmente a divindade do Espírito Santo. Vemos então que Ananias e Safira mentiram a Deus, mentiram ao Espírito Santo. Isto faz então o Espírito Santo de quê? Uma pessoa divina. Mas vamos ver mais textos. Vamos agora a 1 de Coríntios, no capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, e vamos ler então o que é que este texto nos diz e nos fala sobre a divindade do Espírito Santo. Diz-nos então, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Vemos então mais uma característica da divindade do Espírito Santo. Porquê? Porque ele penetra nas profundezas dos pensamentos de Deus. Temos aqui uma divindade que tem um pensamento comum. Vamos então ler 1 de Coríntios, no capítulo 2, que nos fala exatamente sobre isto. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mais uma prova, então, da divindade do Espírito Santo. Porque ele prescruta as profundezas do pensamento de Deus. É, de facto, extraordinário. Não é como um homem, não é como uma criatura, mas como Deus. Mas mais, um pouco mais à frente, em Coríntios, no capítulo 6, nós vemos mais uma evidência da divindade do Espírito Santo. Vamos ler então Coríntios 6, 19, que nos diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Bom, e eu sei, vocês sabem, que um templo serve para habitação de uma divindade. E se nós somos um templo, quem pode habitar a nós? O Espírito Santo. Mas o que é que isso faz do Espírito Santo? Faz do Espírito Santo um ser divino. E podíamos continuar a ver inúmeros textos acerca disto, mas penso que ninguém tem dúvidas sobre a divindade do Espírito Santo. Mas muita gente tem dúvidas sobre o facto de ele ser um ser pessoal. É o Espírito Santo uma pessoa? Não é? Bom, isto também nos está perfeitamente revelado no Espírito de Profecia e na Bíblia. Eu queria vos mostrar, que se pudessem ver no ecrã, este manuscrito de 1899. Aqui está o original, em inglês, e de seguida vamos ler a tradução para o português, para que não haja dúvidas sobre o que lá está escrito. E eu vou ler então o que diz. Diz assim: O Senhor nos instruiu
de que este era o lugar no qual deveríamos estar. E nós temos tido razão para pensar que estamos no lugar certo. Nós fomos colocados juntos como uma escola e precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa como Deus é uma pessoa, está andando por estes terrenos. Que o Senhor Deus é o nosso mantenedor e ajudador. E Ele ouve cada uma das nossas palavras e sabe cada pensamento da nossa mente. O que é que nos diz então o texto? Que o Espírito Santo é o quê? É tanto uma pessoa como Deus é uma pessoa. Já vimos que o Espírito Santo é divino. Estamos a ver que o Espírito Santo é um ser individual, uma pessoa. Então qual é o mistério? Já vamos ver. Mas não só nos diz que é uma pessoa, nos diz qual o lugar que ele ocupa no trio celeste. Vamos também ler. Tenho aqui, como podem ver na imagem, Um Desejado de Todas as Nações, um livro de 1900. Está ali sublinhado em inglês para que não haja dúvidas do que lá está escrito no original. E vou ler a tradução para português, que nos diz: o pecado poderia ser resistido e vencido somente através da poderosa operação da terceira pessoa da direção divina, a qual viria não como energia modificada, mas na plenitude do divino poder. Ora, este texto dá-nos 3 características muito importantes sobre o Espírito Santo. Termina o texto a dizer, na plenitude do divino poder. O que é que isto faz do Espírito Santo? Um ser divino. Mais, diz-nos que é uma pessoa. E mais, diz-nos que é a terceira pessoa da direção divina. Ora, para haver uma terceira pessoa, quantas pessoas têm de haver? Para haver uma terceira, tem de haver uma segunda e tem de haver uma primeira. Penso que isto é lógico e fácil de compreender. E de facto, assim é. E de facto temos este texto que nos mostra, então, que o Espírito Santo não só é uma pessoa, diz-nos qual a posição que ele tem na direção divina e, de facto, o seu poder. Ora, será que a Bíblia concorda com isto? Será que nas palavras escritas no livro sagrado podemos comprovar tudo isto? Claro que sim. O exemplo clássico que se costuma falar é o de Mateus 28, 19. Ora, já vamos falar um pouco sobre a controvérsia acerca deste versículo, mas antes disto vamos ler o versículo, que nos diz então: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ora, muitas pessoas usam este texto para mostrar que a divindade é constituída por 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas também muitas pessoas criticam este texto e dizem que este texto não está corretamente traduzido. Bom, o objetivo de hoje não é nos debruçarmos inteiramente sobre este texto, embora vamos fazer um pouco mais à frente, mas o que eu queria destacar aqui é que nós nem sequer precisamos deste texto. Para podermos perceber isto, a Bíblia está repleta de referências a estas 3 pessoas que constituem a divindade. Alguns exemplos? É fácil. Vamos, por exemplo, a Lucas capítulo 3, e o que é que nos diz nos versículos 21 e 22? Diz-nos então: e aconteceu que como todo o povo se batizara, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Bom, este é mais um exemplo clássico da operação destas 3 pessoas, em que vemos aqui Jesus a ser batizado, vemos o Espírito Santo a ser derramado sobre ele e vemos uma voz do céu, do Pai, a falar. Mas a Bíblia não se esgota aqui. São imensos textos que nos falam exatamente destas 3 pessoas. Por exemplo, a bênção apostólica. A bênção apostólica se encontra em 2 de Coríntios 13, 14 e que nos diz:
a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Mais uma vez, temos aqui os três bem presentes. Mais textos? Mais um exemplo. Vamos a 1 de Pedro. E 1 de Pedro também tem uma bênção que fala exatamente o que acabamos de ler em Coríntios. E diz-nos então: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicadas. Mais um exemplo clássico, então, onde vemos aqui perfeitamente os três retratados. Mas nós não temos tempo para ver todos os exemplos, porque de facto os exemplos são muitos. E se nós olharmos para o quadro que temos neste momento no ecrã, e se vermos, temos aqui alguns exemplos de versículos exatamente como acabamos de ler, em que estão estas três pessoas perfeitamente identificadas. E convido a todos em casa que possam apontar estes versículos, que os possam ler e estudar por vocês próprios, que estes são apenas um resumo, alguns exemplos onde podemos ver então Espírito Santo como uma pessoa e como a terceira pessoa da direção divina. Já vimos então a divindade do Espírito Santo, já vimos a sua personalidade, falta-nos ver as suas ações. Quais são as ações do Espírito Santo? Vamos ver. Acompanhem-me então. No quadro vou rapidamente mostrar algumas das suas ações. Por exemplo, o Espírito Santo guia, João 16. O Espírito Santo ama, vemos isso em Romanos. Clama, toma decisões, administra, vemos isso em 1 de Coríntios. Também conhece as profundezas de Deus, como aliás já acabamos de ler no estudo de hoje. Fica triste, Efésios 4. Mais ações? Implora, intercede, vemos isto em Romanos. Ensina, fala, pode ser resistido. Vemos isto em Atos capítulo 7. Proíbe, coloca obstáculos, ordena, dirige e dá testemunho. Então, vemos aqui tantas e tantas ações. Mais uma, designa, comissiona. Vemos então que ele é alguém que tem muitas ações. É mencionado entre outras pessoas. O que é que isto nos ensina sobre ele? Que de facto ele também é uma pessoa. Mas não é o objetivo deste estudo vermos concretamente a ação ou as funções do Espírito Santo. Prometo que no próximo estudo, sim, vamos ver detalhadamente as funções, as ações do Espírito Santo e o que é que isso implica na nossa vida espiritual, que é de facto muito importante. Mas hoje estamos a ver então quem é o Espírito Santo e se existe algum mistério ou não precisamente no Espírito Santo. Já vimos as suas funções, já vimos as suas características, já vimos quem ele é, a sua divindade, a sua personalidade. Afinal, qual é o mistério? Vamos ver qual é o mistério. Vamos então ler. Evidentemente, esta questão estava também na mente de Ellen White. Sobre quê? Sobre a natureza do Espírito Santo, sobre a natureza de Cristo, sobre a natureza de Deus. E diz-nos então o texto. 2 vezes, nas primeiras visões de Jesus, ela lhe fez perguntas relacionadas com a forma e a pessoa de Deus. Ou seja, o que é que estava aqui em questão? A natureza de Deus, referindo-se então ao Pai. Em primeira visão, ela viu um trono, sobre o qual se assentavam o Pai e o Filho. Visão esta, que é como a visão de João em Apocalipse. Continua o texto. Olhei para a face de Jesus, diz ela, e admirei sua amável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, porque uma nuvem gloriosa de luz o cobria. Perguntei a Jesus se o seu Pai tinha uma forma semelhante à dele, ou seja, qual é a natureza do Pai, porque ela perfeitamente podia ver a natureza de Cristo, mas não podia perceber qual era a natureza do Pai. Qual foi a resposta? Cristo afirmou que sim, mas que ele não podia contemplá-la, porque, disse ele,
Se uma vez contemplares a glória de sua pessoa, deixarás de existir. Ninguém, em pecado, pode estar na presença do Pai. Continua o texto. Também, por volta de 1850, ela relatou: tenho visto muitas vezes o amorável Jesus, que é uma pessoa. Perguntei-lhe se seu pai era uma pessoa e tinha a mesma forma que ele. Disse Jesus: eu sou a expressa imagem da pessoa de meu pai. Assim, a visão que ela teve confirmou o texto que seu esposo havia escrito no Daystar em 1846, dizendo que o pai e o filho são duas pessoas distintas, literais e tangíveis. Ou seja, a natureza do pai, a natureza do filho não é um mistério. São duas pessoas literais, tangíveis, alguém que se pode ver, que se pode tocar, que se pode olhar. A natureza do pai, a natureza do filho, não são um mistério. Mas depois Ellen White interrogou: e o Espírito Santo? Qual é a sua natureza? Como é que eu posso perceber o Espírito Santo? Como é que eu posso ver o Espírito Santo? Porquê que na minha visão eu vejo só o Pai e vejo só o Filho? Porquê que João, em Apocalipse, quando relata o céu, o trono de Deus, vê só o Pai e vê só o Filho? Sabem porquê? Porque a natureza do Espírito Santo é um mistério. E ele é uma pessoa, mas não é uma pessoa tangível. Alguém que se possa tocar, alguém que se possa ver. E aí vem então o famoso texto que nos diz, em Atos dos Apóstolos, página 52. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não a podem explicar, porque o Senhor não lhe revelou. Com fantasiosos pontos de vista, podem-se reunir passagens da Escritura e dar-lhes um significado humano. Mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a Igreja. Com relação a tais mistérios demasiado profundos para o entendimento humano, o silêncio é ouro. De facto. De facto, o mistério não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é um mistério, nós sabemos quem ele é, o que é que ele faz, mas a sua natureza, sim. A sua natureza é um mistério. Não conseguimos compreender, não conseguimos assimilar o que é este conceito de haver uma pessoa que não se pode ver, que não se pode tocar, que pode estar em todo lado ao mesmo tempo e não pode estar em nenhum em particular. Como é que nós compreendemos isto? Não podemos compreender. Isto é um mistério. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Nada nos foi revelado sobre isto. Sabem, e voltando atrás ao texto que acabámos de ler, muita gente não acredita no Espírito Santo, tal qual ele está apresentado no Espírito de Profecia e na Bíblia. Mas é difícil porque existem muitos textos que realmente apresentam este Pai, este Filho e este Espírito Santo como três pessoas individuais. E muitos olham para o texto de Mateus 28, 19 e criticam este texto e dizem que este texto foi adulterado. O texto que diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu podia agora estar aqui meia hora a mostrar manuscritos antigos atrás de manuscritos antigos para mostrar que realmente encontra-se nas traduções mais antigas que existem da Bíblia exatamente como está aqui. Podia mostrar textos de Espírito de Profecia atrás de textos de Espírito de Profecia, onde este versículo é citado exatamente como está aqui. Podia, inclusivamente, mostrar textos dos tempos apostólicos, antes da destruição de Jerusalém, onde tem lá relatado a maneira como os discípulos batizavam, e que é exatamente o que temos aqui. Mas este não é o objetivo do estudo de hoje. Mas podemos acreditar que existem erros doutrinários na Bíblia ou não? Ou existem erros de tradução na Bíblia ou não? Como é que nós podemos conciliar possíveis erros de tradução com as verdades e as doutrinas da Bíblia? Vamos ler. Em Mensagens Escolhidas, no volume 2, temos a resposta para todas estas perguntas. Eu vou ler com calma, para que nós possamos realmente compreender, porque é muito importante percebermos isto. Diz o texto:
alguns nos olham seriamente e dizem: não acha que deve ter havido algum erro nos copistas ou da parte dos tradutores? Tudo isso é provável. E a mente que for tão estreita que existe e tropece nessa possibilidade ou probabilidade, estaria igualmente pronta a tropeçar nos mistérios da palavra inspirada, porque sua mente fraca não pode ver através dos desígnios de Deus. Sim, com a mesma facilidade, tropeçaria em fatos simples que a mente comum aceita e em que discerne o divino, e para que as declarações de Deus são simples e belas, cheias de essência e de riqueza. Agora repara bem o que o texto diz. Mesmo todos os erros, atenção, erros de tradução ou de copistas, mesmo todos os erros não causarão dificuldade a uma alma, nem farão tropeçar os pés de alguém que não fabrique dificuldades da mais simples verdade revelada. Nós estamos aqui a falar de duas coisas muito importantes. Primeiro, erros de tradução, erros gramaticais, erros ortográficos que existem e erros de doutrina, da verdade revelada. São duas coisas totalmente diferentes. E eu vou tentar explicar isto de uma maneira prática. Imaginem que eu tinha aqui ao meu lado outra pessoa. Ok? E essa pessoa era um cidadão estrangeiro, não importa de que país, que está em Portugal há pouco tempo e que está a aprender a língua. E nós os dois vimos, lá fora, no cruzamento, um acidente. Vinha um carro da direita, não parou no stop e bateu no outro carro. Ora, eu estou aqui e estou a explicar a alguém o acidente. Estou a dizer, olha, veio um carro da direita, não parou no stop e bateu no outro carro. Se este meu amigo, aqui, neste momento, imaginário, estiver a contar a mesma situação que viu, na sua dificuldade de não dominar a língua, vai cometer o quê? Erros gramaticais. Vai usar palavras que não é exatamente a palavra correta, vai construir mal as frases, vai cometer erros, deixem passar, ortográficos, não são ortográficos, mas não vai dizer as palavras corretamente. Mas o facto de ele não estar a falar corretamente o português, deixem passar mais uma vez, correto, será que faz com que a mensagem que ele está a dizer seja mentira? Estão a perceber a diferença entre falar a verdade e usar palavras que podem não ser as mais apropriadas? Sabem, quando se faz uma tradução, e as pessoas que sabem mais do que uma língua percebem perfeitamente isto, quando se faz uma tradução, nunca a tradução é 100% fiel ao original. Simplesmente pelo facto de que, línguas diferentes, as palavras não querem dizer exatamente a mesma coisa. E por vezes não há tradução para aquela palavra. Então, o que é que faz disto? Faz disto com que a mensagem revelada tenha mentiras? Não. Não são erros ortográficos, não são erros gramaticais ou problemas de tradução que vão fazer com que a mensagem, com que o Evangelho seja mentira. Assim como não faz com que o meu amigo imaginário esteja a dizer mentiras simplesmente por não dominar o português. É muito importante percebermos esta diferença. Porque existe uma promessa na Bíblia. Existe uma promessa na palavra de Deus. Deus diz que cuidaria da sua palavra, que cuidaria da Bíblia. Porque a Bíblia não é uma ideia humana. Se formos atrás ao Velho Testamento e se abrirmos a nossa Bíblia em Isaías, no capítulo 30, o que é que nos diz? Diz-nos, vai, pois, agora escreve isto numa tábua perante eles e registra num livro, para que fique até ao último dia, para sempre e perpetuamente. A ideia que hoje, nos nossos dias, resulta na Bíblia Sagrada. Isto não é uma ideia humana. A Bíblia é uma ideia divina. E o que está aqui escrito é a autorrevelação de Deus. É a verdade eterna. O Evangelho eterno.
Porquê é que nós dizemos que é o Evangelho eterno? Porque já em Isaías, no capítulo 40, o que é que ele nos diz? Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Mateus diz-nos exatamente o mesmo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então nós podemos acreditar, podemos ter a certeza que a palavra de Deus, aquilo que está revelado, é um plano divino e se mantém para sempre. E Deus promete cuidar do seu livro. Em João, capítulo 12, o que é que nós vemos? Vemos exatamente isto, ainda com um pormenor ainda mais interessante. E diz, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Porquê que tem quem o julgue? Porque a palavra que tem pregada, essa o há de julgar no último dia. Sabem, um dia todos nós vamos ser julgados. E o standard, ou seja, vamos ser julgados pelo que está escrito aonde? Na palavra de Deus. É pelo que está escrito aqui que vamos ser julgados. Ora, se aqui tem erros doutrinários, como é que podemos ser julgados corretamente? Como é que um dia, perante Deus, nós podemos ser julgados justamente se aqui o standard para o julgamento tem erros, tem mentiras? Não. Deus promete preservar a sua palavra. Deus promete preservar a sã doutrina. E é aqui que nós a vamos encontrar. E um dia ninguém vai ter desculpa. Um dia não podemos ir perante Deus e dizer não, mas Mateus 28:19 estava mal traduzido. Um dia, ninguém vai ter desculpa. E por isso é que Paulo, em 2 Timóteo, nos diz que toda a Escritura, menos algumas partes. É o que ele diz? Portanto, toda a Escritura, menos Mateus 28:19. O que nos diz é que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir a injustiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Mas sabem, muitas pessoas não querem a verdade bíblica. Muitas pessoas, até algumas religiões, têm que fazer traduções bíblicas próprias para eles para se encaixarem nas suas doutrinas. Mas, se nós formos ao texto clássico, entregue aos nossos antepassados, revelado pelos reformadores, nós vemos toda a verdade bíblica. Mas há homens que se esforçam para dizer que a Bíblia tem erros. O que é que Deus acha sobre isso? O texto que eu vou ler de seguida não é para acusar ninguém. Não é para dizer que existem pessoas a fazer o trabalho de Satanás. Mas eu vou ler o que é que Deus acha das pessoas que afirmam que na palavra de Deus existem erros doutrinários. E não são palavras minhas, são palavras inspiradas por Deus. Encontram-se em Mensagens Escolhidas, volume 1. E eu vou passar a ler com calma para conseguirmos realmente perceber a importância que há nestas palavras. Diz-nos o seguinte: homens há que se esforçam por ser originais, cuja sabedoria é mais elevada que o que está escrito. Portanto, sua sabedoria é loucura. Descobrem antecipadamente coisas maravilhosas, ideias que revelam estarem eles grandemente atrasados na compreensão da vontade divina e dos desígnios de Deus. Buscando esclarecer ou desenmarrar mistérios por séculos ocultos aos mortais, são como um homem a chapinhar na lama, incapaz de se desembaraçar a si mesmo, e todavia, dizendo aos outros, para saírem do lodoso mar que eles próprios se debatem. Esta é a justa representação de quem? Dos homens que se propõem a corrigir os erros da Bíblia. Aqueles que se propõem
a corrigir os erros da Bíblia, dizer que existem erros doutrinários na Bíblia, são como o quê? Como homens loucos, homens a chapinhar na lama e a dizer aos outros para saírem da lama, quando são eles próprios que estão lá metidos. Mas o texto continua e diz-nos: e eles expõem diante de outros como prova de superior sabedoria. Esses homens são muitos deles inteligentes, instruídos, possuem eloquência e talento. Homens cuja vida toda é desassossegar espíritos quanto à inspiração das Escrituras. Influenciam muitos a ver segundo eles próprios veem. E a mesma obra é transmitida de um para outro e espalha-se da mesma maneira que Satanás designou que fosse. Então nós vemos que esta ideia de erros doutrinários na Bíblia, é uma ideia de quem? É uma ideia de Satanás. E os homens que se esforçam para mostrar isto aos outros, estão, na realidade, a esforçar-se para pôr em prática um plano de Satanás. Mais uma vez, não sou eu que estou a dizer isto. Estou-me a limitar a ler o que está escrito, inspirado por Deus. O texto continua e diz: irmãos, nenhuma mente ou mão se empenhe em criticar a Bíblia. É uma obra que Satanás se deleita que qualquer um de vós faça. Mas não é obra a vós designada pelo Senhor. Os homens devem deixar que Deus cuide do seu próprio livro, seus oráculos vivos, como Ele tem feito por séculos. É verdade. Nós vimos que esta ideia de termos este livro não é uma ideia de homens, é uma ideia de Deus. Vemos que Deus promete em preservar o seu livro. O que acabamos de ler? Deixem que Deus cuide do seu próprio livro. E este livro, qual o oráculo vivo? E ele tem protegido ao longo dos séculos. Apesar dos esforços que Satanás pode destruir, sempre Deus, com a sua intervenção, permitiu que até hoje nos chegasse a sã doutrina, a palavra sagrada, que hoje chamamos de Bíblia. Assim como Ele tem feito através dos séculos, ainda hoje está a fazê-lo. Continuando a ler o texto, diz-nos então: e eles começam a pôr em dúvida algumas partes da revelação, alguns versículos da Bíblia, e acham falhas nas aparentes incoerências desta e daquela declaração. Procurais raciocinar com estes homens, mas é tempo perdido. E eles exercerão sua capacidade de ridículo mesmo sobre a Bíblia. Tornar-se até zombadores e ficariam surpreendidos se os viéssemos ver as coisas por esse aspecto. O que é que nos diz então este texto? Que quando temos perante nós alguém que põe em dúvida partes da Bíblia, da revelação, não vale a pena sequer, é tempo perdido, tentar raciocinar com esses homens. E para concluir este estudo sobre o Espírito Santo, não é um mistério. Vimos perfeitamente a sua divindade, a sua personalidade. Vimos perfeitamente que o mistério está onde? Na sua natureza. Nós não conseguimos compreender a natureza do Espírito Santo. E não nos foi revelado essa mesma natureza. Mas em relação ao Espírito Santo, em relação à divindade, temos revelado tudo o suficiente para compreendermos aquilo que Deus quer que nós compreendamos. E para terminar, eu gostava de partilhar convosco mais um texto de Mensagens Escolhidas, volume 1, que resume tudo aquilo que tivemos a dizer durante este estudo. E possamos realmente ter presente esta pessoa, Espírito Santo, na nossa vida. Vamos ler. Diz assim: existem três personalidades vivas no trio celestial, nas quais cada alma arrependida dos seus pecados, recebendo a Cristo por meio de fé viva por eles, são batizados no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E esses poderes cooperarão como os súbitos obedientes do céu
em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Não vos enganeis. Muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demónios. Hoje vimos uma destas doutrinas, pôr em causa a revelação da Bíblia, que põe em causa também a pessoa do Espírito Santo, a revelação deste trio celestial que acabamos de ler. Que possamos manter a nossa fé firme na palavra do Senhor. Que possamos cada dia estudar mais acerca da sua palavra e não ouvir espíritos sedutores e doutrinas de demónios. Que Deus te possa abençoar a ti. Que Deus me possa abençoar a mim. E que o seu Espírito se faça presente na nossa vida para conseguirmos realmente compreender a sua revelação, a sua palavra. Deus te abençoe. Amém.